Olá, eu sou a Cléo Peixoto, produtora de conteúdos para o canal Conselhos da Cléo. Eu gostaria de apresentar para você hoje uma série de aulas que nós estaremos fazendo que vai ajudar você a identificar qual é o seu maior problema. E no final dessas aulas você terá um conhecimento bíblico sério sobre a certeza da sua salvação. E se você deseja ir para o céu, você saberá exatamente como isso é possível. E se é possível, não perca nenhuma das aulas, vai valer muito a pena. Eu gostaria então de sugerir para você mais uma vez, se você quer saber esse assunto de modo mais detalhado, vá para o módulo 1 das aulas que estão aqui no YouTube sobre evangelização e você vai encontrar todas as explicações detalhadas desse capítulo 3, dos versículos 4 até o 24. O que eu quero ressaltar aqui com você agora, neste momento? Sim, Deus foi justo quando Ele aplicou essa sentença de morte para toda a humanidade. E por que nós podemos dizer isso? Porque o Adão, nós querendo ou não, aceitando ou não, ele foi o nosso representante. E ele desobedeceu uma ordem de Deus que era muito clara. Então, da mesma forma que Deus foi amoroso, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque ali ele prometeu um descendente que destruiria Satanás, ou seja, que esmagaria a cabeça da serpente, ele também foi justo aplicando essa sentença de morte, porque foi exatamente o que ele disse que aconteceria caso Adão e Eva desobedecesse. Então, ele como nosso representante, se ele tivesse feito outra escolha, estaria tudo bem, mas essa foi a escolha que ele fez. Então, como Deus o escolheu para representar a raça humana, toda a raça humana vem de Adão e Eva, sim, nós herdamos esse pecado. Agora, você ainda poderia insistir e me perguntar, Cléo, se Adão pecou, o que é que eu tenho com isso? Por que eu estou sofrendo essa penalidade se foi ele que desobedeceu e não eu? A questão é, Deus providenciou em Cristo Jesus a solução para o nosso pecado. E ele não pecou. Não foi Cristo, Cristo não pecou. Cristo ele veio ao mundo, ele viveu aqui, ele foi tentado como Adão foi, mas ele escolheu a obediência. E nele há a solução para essa culpa, nele há a solução para esse desligamento que nós passamos a ter em Adão. E é importante a gente saber, a gente poder entender exatamente para não ficar nesse engano, achando que a história terminou ali em Adão. Adão pecou, a culpa foi transferida para toda a humanidade, então Deus é injusto, eu não merecia isso. Então nós precisamos olhar que a história ali ela estava apenas começando, porque Deus providenciou a solução, Deus providenciou a forma pela qual importa que os homens sejam salvos. E aí vem o homem, 100% Deus, viveu aqui entre nós, ele presenciou também o pecado, mas a escolha dele foi diferente. Ele não pecou. O que eu gostaria então de ajudar você a pensar diante dessa realidade de que Adão pecou, desligou todos nós de um relacionamento, de uma amizade, de uma intimidade com Deus. Gostaria então de ajudar você a compreender que sim, você está com um grande problema. A Bíblia diz que a queda de Adão causou essa separação, causou esse desligamento em relação a Deus. E sabe o que mais? Todos nós, desde Adão até o nosso nascimento, até a idade que você tem hoje, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Deus, ele ficou ofendido com a desobediência e ele está sim irado com a humanidade. Ou seja,
todos nós já nascemos debaixo da condenação eterna de Deus. Isso quer dizer que a nossa relação com Deus não está solucionada. E, infelizmente, não há absolutamente nada que o ser humano possa fazer por si mesmo, em si mesmo, para tirar desse destino eterno que é o inferno. Isso porque nós estamos desviados do caminho ao qual Deus nos criou para andar. E qual é esse caminho? Deus deseja nos levar para o céu. Mas vamos entender um pouco mais a respeito dessas questões de modo bíblico, como eu já disse para vocês, quando nós vamos lá no livro de João, capítulo 3, versículo 36, o que diz lá? Lá diz o seguinte, que aquele que recebe o Filho, aquele que tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo, o texto diz que permanece debaixo da ira de Deus. Então, se permanece debaixo da ira de Deus, isso significa que ele está já desde o seu nascimento. Quando nós vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículo 12, confirma essa verdade, que ali vai dizer que todos se extraviaram, que a uma se fizeram inúteis. Ou seja, nós, além de sermos inúteis diante de Deus, nós também estamos extraviados, fora do caminho ao qual Deus nos teve o propósito de que nós andássemos nele. Você tem noção do que é estar fora do caminho? Você tem noção do que é estar fora do propósito de Deus? Pare e pensa sobre o problema que isso é para você, espiritualmente falando, emocionalmente falando, nos seus relacionamentos. E mais ainda, Romanos 3, 10, a Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. E isso faz todo sentido. Se nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, se nós estamos desligados de Deus, estamos debaixo da ira de Deus, como alguém poderia fazer o bem? Como alguém poderia agradar a Deus como morto, como na condição de morto espiritual? Então, é isso que Romanos capítulo 3, versículo 10 está dizendo. Não há justo, não sequer um, não há quem faça o bem. E em Romanos 3, 11 fica um pouquinho pior, né? Porque ele diz, não há quem busque a Deus. Para pensar um pouco sobre essa questão. Comece a imaginar a sua situação, compara aquela pergunta que nós fizemos lá nas primeiras aulas. Se você não assistiu às primeiras aulas, eu vou deixar aqui o card para você assistir às outras aulas, para você poder ter a continuidade do que nós estamos falando aqui e entender a respeito do que de fato é um problema para você. E nós estamos aqui tentando mostrar que o seu grande problema ele é talvez bem maior do que o que você tem pensado, o que você tem acreditado sobre ele. O que eu gostaria que você pensasse? Você realmente dá o valor, você realmente consegue dimensionar esse problema espiritual que você está enfrentando na sua vida? Você consegue comparar esse problema que você enfrenta, essa situação que você está enfrentando hoje, seja de enfermidade, seja de inimizade, seja de desemprego, seja o problema que for, compara esse problema a uma vida desligada de Deus. Compare esse problema a uma vida que está debaixo da ira de Deus. Você consegue dimensionar? Você consegue pensar, você consegue refletir? O que é pior? O que é maior? É o que você está atravessando ou você ter um destino eterno para o inferno? Ou melhor, você começar a pensar
num destino eterno na presença de Deus. Pode escrever aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Então fica aquela pergunta, né? Cléo, mas será que tem solução? Porque até agora eu estava achando que o meu problema é um, você está mostrando, acabando de mostrar que o meu problema é outro e que inclusive ele pode ser maior do que o que eu penso que seja um problema, já que eu estou desligada de Deus, já que eu estou numa condição de inimiga de Deus, separada dele, debaixo da ira dele. Será que há, então, esperança para mim? Vamos lembrar um pouquinho. Deus está, sim, ofendido com cada um de nós, desde Adão. Há esperança? Vamos ver se há esperança para você? Se há esperança para mim? É o que veremos na nossa próxima aula. E olha, se você está gostando desse vídeo, dessas aulas, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Pode ser que tenha alguém que está indo para o inferno e pode ser inclusive uma pessoa que você ama muito. Compartilha com ela esse conteúdo, espalhe, ajuda a espalhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar não só você, mas pode ajudar a sua família e as pessoas que você ama. Até a nossa próxima aula.